Queria agradecer primeiramente as 153 pessoas que estão inscritas nesse canal, que fazem parte desse projeto. Muito obrigado. É absurdo esse número, que é um número alto para quem começou há pouco tempo e só tem 3 vídeos postados, então muito obrigado. E por favor, continue espalhando a palavra, evangelize as pessoas a se inscreverem nesse canal e bora bater a meta dos 300 inscritos, que essa é a nova meta, 300 inscritos. Eu sou o Davidson Charles e esse é o Em Outras Palavras, um canal que a gente busca uma linguagem um pouco mais acessível para falarmos sobre cultura. No vídeo de hoje eu falarei sobre o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, um clássico da literatura brasileira que até hoje marca gerações de leitores. E além de ser uma figurinha carimbada no Enem, em concursos públicos. Mas antes é necessário contextualizar a história cultural brasileira e para isso retornaremos ao século XV, século esse que foi marcado pelo processo de colonização brasileira, consequência do processo desenvolvido de expansão marítima pelos portugueses. E foi aí que o Brasil deu errado. A maior e a primeira fake news brasileira foi feita nesse tempo, o século XV, que até hoje é ensinada nas escolas, que é a seguinte: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Se você ainda acredita nessa fake news é porque você não conhece a obra-prima da nossa filósofa contemporânea, MC Carol. Em sua música ela diz: professora, me desculpa, mas agora eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil, professora, não foi Cabral. Não foi Cabral. Não foi Cabral. Não foi Cabral, nada contra ti, não me leve a mal, quem descobriu o Brasil. Os portugueses não descobriram bosta nenhuma, porque os índios já estavam aqui. E para que algo seja descoberto, é necessário que esse algo seja desconhecido, o que não era o caso da nossa ilha de Veracruz, primeiro nome dado ao Brasil, que já era conhecida e habitada pelo nosso povo originário, os índios. A palavra certa é invadir. Os portugueses invadiram o Brasil e impuseram a cultura deles sobre os índios. E ao longo dos anos seguintes, isso influenciou o nosso processo identitário, o processo de construção da nossa identidade enquanto país, porque todo o referencial cultural dominante que a gente recebia vinha da Europa. E no século XX, no século passado, que isso começou a se alterar, isso começou a se modificar. Em 1922 aconteceu um movimento importantíssimo que mudou o cenário cultural brasileiro, o modernismo. Nessa época os artistas achavam chatão, estavam de saco cheio com essa cultura que seguia os moldes europeus. E aí os artistas romperam com isso, essa cultura colonizada, e trouxeram toda uma brasilidade que ainda não tinha sido explorada. Esse movimento, o movimento modernista, foi marcado por 3 fases e na segunda fase que o movimento se consolidou com os ideais de afirmação nacional, uma valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, além de uma visão crítica sobre o nacionalismo. Vidas Secas surgiu na segunda fase do modernismo, fase essa marcada por um governo ditatorial e autoritário, o governo de Getúlio Vargas, além da crise de 29, que afundou todo mundo numa crise econômica, social e política, aumentando a fome, a miséria, o desemprego, a falência de fábricas, ou seja, o Brasil de 1930 não era muito diferente do Brasil de 2021. E devido a isso, a literatura dessa época tinha uma pegada social, uma pegada política, um linguajar do cotidiano, do dia a dia. Enfim, era uma literatura que se aproximava da realidade. E, consequentemente, isso influenciou na escrita do livro Vidas Secas, publicado em 1938 pelo autor Graciliano Ramos, que narra a história do vaqueiro Fabiano e de sua família de retirantes, composta pela Sinhá Vitória, a sua esposa, o seu filho mais velho e o seu filho mais novo, que não são nomeados no livro por alguma razão que você só vai entender, compreender melhor fazendo a leitura do livro. E além desses 4 personagens que compõem essa família protagonista desse livro, nós temos os 2 animais de estimação, a cachorra-baleia e um papagaio.
Um livro que dá voz a personagens que sofrem com a seca do sertão brasileiro e com um sistema de uma sociedade opressora e cruel. E esse é o ponto alto do livro, porque esses personagens possuem dificuldade em falar, em se expressar, e tudo isso devido aos silenciamentos que elas foram sofrendo ao longo da vida, pelo fato de serem pobres, pessoas sem instrução, pessoas marginalizadas pela sociedade. É um livro com 14 capítulos, sendo o primeiro intitulado como Mudança e o último sendo intitulado como Fuga, criando uma ideia de deslocamento dos retirantes. E ao mesmo tempo também associando a esse estilo de vida a um estilo de vida de um animal, porque em muitos momentos essas pessoas, esses retirantes, se encontram em situações muito próximas, muito parecidas com a vida de um animal. Então é um livro que fala sobre o sertão brasileiro, é um livro que fala sobre a pobreza brasileira, é um livro que fala sobre a falta de perspectiva de uma mudança social, de uma ascensão social que provavelmente não vai acontecer. Ou seja, é um gatilho para quem é brasileiro. Brincadeira, é um livro muito bonito, de verdade. É um livro que vai te mostrar uma realidade que provavelmente você não conhece, e provavelmente a maior parte das pessoas não conhecem essa realidade. Então, ter acesso a essa outra realidade te faz humanizar quem você é. É um livro poético, é um livro que vai te emocionar de verdade. Você vai chorar com esse livro porque é um livro muito bonito. Muito bonito. Eu te dou 99,17% de certeza que se você ler esse livro, você vai gostar. De verdade, até porque também é um clássico, e por ser um clássico, é um livro que é extremamente atual, conversa diretamente com diversos pontos atuais. Então, essa ideia que as pessoas constroem de que clássico é ruim, essa ideia ela não funciona para Vidas Secas do Graciliano Ramos. E além da obra literária, eu também vou indicar o filme do livro, que carrega o mesmo título, Vidas Secas, e que foi feito em 1963, tem na direção Nelson Pereira dos Santos, uma importante figura para o cinema brasileiro nos anos 60. Esse filme ele tem aqui na plataforma do YouTube de forma gratuita, então assista, é um filme super fiel ao livro, extremamente idêntico, de verdade, e vale muito a pena assistir, é bem emocionante também. Inferno. Inferno. Então é isso, compartilhem esse vídeo para outras pessoas e peçam para que essas pessoas compartilhem com outras pessoas e assim sucessivamente. Por favor, espalhem a palavra, curtem esse vídeo, comentem e o principal, se inscrevam no canal, me ajudem a bater essa meta dos 300 inscritos e não se esqueçam. Leiam literatura brasileira, leiam Graciliano Ramos, Vidas Secas. Au revoir.